Fala pessoal, estou aqui para mais um vídeo metalinguístico. É um vídeo sobre o porquê que eu parei de produzir conteúdo. Eu, quando comecei esse canal, eu não tinha muita ideia do que seria ele, mas eu simplesmente queria gravar vídeos que eu tivesse a fim de fazer. E até que eu fui bem na primeira semana, eu postei vários vídeos, né, por semana, por umas 2 semanas, eu acho. Fui melhorando qualidade, comprei equipamento, fiz várias coisas, mas por algum motivo eu parei de gravar. E aí pode imaginar todo tipo de desculpa, né? Tô sem tema para gravar, tô sem motivação, é, acho que eu preciso estudar mais o tema, preciso melhorar o roteiro, preciso ter mais embasamento para poder falar. E tudo isso contradiz aquilo mesmo que eu já disse no canal, de simplesmente fazer e depois ir melhorando. E, enfim. Só que aí eu tô lendo um livro e esse livro ele me fez mudar minha pergunta de por que que eu parei de gravar para que que eu parei. E antes de chegar no livro, antes de chegar nessa reflexão, é, eu queria mostrar aqui um pouco, né, em uma semana, 2 semanas, o quanto que melhorou a qualidade dos vídeos, né? Então, deixa eu botar no view mode aqui. O primeiro vídeo eu gravei de qualquer jeito, isso porque eu queria fazer de qualquer jeito. Então a minha premissa era, vou fazer e depois vou melhorar. Então eu simplesmente gravei um vídeo cozinhando. O nome do vídeo é Cozinhando um Frango Delicioso e batendo um papo sobre desaceleração. Eu estava numa vibe de desacelerar minha vida e tal, e eu quis criar esse canal para conversar. Se você entrar no vídeo, o áudio ele é horrível. Eu botei o celular na bancada, num pote de água que tinha peso suficiente para suportar o celular, e fiquei cortando frango, fazendo, preparando, mostrando. Ele até com um vídeo legal, um papo legal. Quando eu escuto, eu não acho estranho. Hoje em dia, eu achei legal o vídeo. Só que o áudio tá muito ruim, porque eu tô na cozinha, sem fone, sem lapela. Meu cabelo tá estranho, minha roupa tá estranha, tá amarrotada. É um vídeo meio estranho, vai. Vamos dizer assim. Mas ainda assim não tá tão ruim. O último vídeo que eu gravei, ó, já tem a lapela, você consegue ver aqui. Eu já tô mais arrumado, meu cabelo, cortei o cabelo. Eu deixei esse bigode, né, que chama um pouco de atenção. E o tema do vídeo é mais legal também. Então ele teve um roteiro, né, o tema do vídeo. Como diminuir a ansiedade social de forma simples e gradual. Então já melhorou bastante. Eu fiz esse vídeo aqui sem pretensão nenhuma. Simplesmente gravei uma timelapse minha de 1 hora fazendo nada e narrei como é que foi a experiência. Tá? E aí ele pegou 1,6K de views em menos de 2 horas. Tá? Depois travou nessa visualização, mas ele estourou um pouquinho mais do que os outros. Aí a pergunta que fica é: se a qualidade melhorou, por que diabos eu comecei a gravar menos? Né? Se eu tivesse a desculpa da qualidade, ela não era uma desculpa boa, porque eu melhorei ela, né? Eu comprei a lapela, agora eu não tem mais a desculpa do áudio ruim. Eu comprei o suporte com a luz, então não tem muito o que reclamar agora, tá? Esse aqui é até um formato de vídeo diferente, mas não vem ao caso. É, então, vamos para as hipóteses. Uma hipótese clássica, que é o que eu até falei na terapia, é que talvez eu estivesse desmotivado, não tinha motivação suficiente para gravar um vídeo. É uma coisa que toma tempo, você tem que pensar, estudar, montar roteiro e tudo mais. Quanto mais qualidade você quer, mais tempo demora, né? Menos frequência você consegue entregar. Só que isso também leva à procrastinação e você trava. Então, só que isso não acho que é verdade, porque eu tinha motivação, eu queria gravar. Isso não é verdade. Simplesmente eu não. Eu queria mais gravar do que fazer as outras coisas que eu estava fazendo para procrastinar. Então, essa não é uma hipótese muito boa. E a segunda hipótese é: eu não tenho tema. Não tenho tempo para gravar, não sei o que eu gravo. Falta de conhecimento não tem, falta de repertório não tem. Mas muitas vezes eu me sinto um pouco perdido sobre o que, que eu vou gravar, porque eu gosto de muita coisa diferente. Eu gosto de política, de ciência, de engenharia de dados, né, que é o meu trabalho. Enfim, diversos e diversos temas. Vários livros que eu leio, tem várias coisas, mas eu não sei muito bem o formato, nem como que eu vou fazer, e aí isso me trava e aí eu simplesmente não faço nada. Tá? Então essa hipótese ela é um pouco válida, mas ela não é tão real porque várias vezes eu tive vários temas, né? E eu escrevia o texto, eu começava a gravar, mas eu parava no meio e desistia. Talvez um pouco pela hipótese um, né? Da falta de não se sentir motivado para continuar. E para a hipótese 3, que é que eu preciso estudar mais.
Essa é uma sensação muito comum, né? Que a gente está sempre estudando, sempre consumindo muitas coisas e fica esperando o momento certo para começar a criar. Só que a pergunta que fica é: estudar até quando? Tipo, quando que eu vou me sentir realmente pronto? E é verdade que isso aqui é uma muleta, né? E a gente nunca se sente pronto. E na internet tem muita gente falando muita bobagem. E essas pessoas não têm medo nenhum de falar bobagem. E assim, modéstia à parte, eu tenho bastante embasamento em muita coisa. Eu posso falar os vídeos. Eu não estou numa posição de um psicólogo aqui e vou falar sobre psicologia, né? Então tem todo esse disclaimer que eu posso fazer que me deixa seguro. Então eu não preciso também criar um doutorado sobre um tema antes de começar um vídeo. Então essa hipótese aqui ela é meio furada. E é aí que eu comecei a ler um livro que me fez querer gravar esse vídeo, que é A Coragem de Não Agradar. Eu comecei, tá? Eu não terminei de ler, eu não vi a conclusão, mas é muito interessante. É um livro em formato de diálogo entre um filósofo e um jovem meio rebelde. E aí ele fala um pouco sobre a filosofia, a psicologia adleriana, que é bem antiga, como você pode ver ali. O psicólogo nasceu em 1870, então muitos diziam até que o pensamento dele foi muito avançado para a época. Então ela nem é tão comentada quanto a freudiana, a junguiana, o TCC e tudo mais. É outro tipo, outra vertente, mas é muito interessante. E aí eu não vou ficar falando muito sobre a teoria, né? Eu recomendo que leia o livro e tudo mais. Talvez eu faça outros vídeos a respeito. Mas eu quero focar na pergunta que eu mudei, de por que que eu faço para que o comportamento de não fazer os vídeos serve. Então por que que eu tô para que eu não tô fazendo vídeo? Tipo assim, com que fim? Qual a minha meta em não fazer vídeo? Do que eu tô fugindo? Ou então, tipo assim, qual a minha motivação para não fazer vídeo? Então é o contrário, não é por que que eu tô desmotivado, é por que, para que serve a minha desmotivação? Existe uma razão para isso. É isso que o Adler defende, tá? Ele diz que a gente tem uma meta, mesmo que ela seja absurda. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Na verdade, eu vou dar um exemplo, né? Que é da criança chorando. A criança chorando, quando a gente vê uma criança chorando, a gente pensa, por que que ela está chorando? Só que muitas vezes não tem um motivo claro. Às vezes ela só quer chamar atenção. Então é para que ela está chorando? É para chamar atenção, né? Não é porque ela quer água ou porque aconteceu alguma coisa. É óbvio, né? Isso aqui é uma generalização. Muitas vezes ela tem uma razão clara para ela estar chorando. Mas o que acontece quando ela chora? A mãe vai ajudar. Então, quem nunca passou por uma situação onde uma criança ela escorrega, rala o joelho no chão e começa a chorar. Só que quando ela vê que não tem ninguém olhando, ela simplesmente para de chorar. Ou então, quando você chega perto dela, ela começa a chorar mais, berrar mais. Ah! Porque aí você vai abraçar ela e ela vai liberar a ocitocina e vai ficar feliz. Então, para que que a criança chora? Então, deu a mãe dar atenção e dar o que ela quer. Tá? E a mesma coisa pode servir para outros contextos. Então, para que que serve a minha falta de motivação de gravar os vídeos? E aí eu botei algumas imagens aqui, até para me ajudar a lembrar. Uma delas é porque é muito confortável não gravar vídeos. Tipo assim, se eu não gravo vídeo, eu não me exponho, eu não tenho que ter o trabalho de fazer, de editar, me dar a chance de errar, de ser julgado e tudo mais. E aí tem essa imagem do julgamento, a imagem do high cortisol. Então, basicamente é isso, cara. É muito mais confortável não gravar vídeo. Eu simplesmente posso não me expor nunca e ficar quieto na minha, sabe? Só que isso vai contra a minha motivação inicial, que é qual que é a minha motivação inicial para gravar vídeo? Tipo assim, eu quero virar um youtuber, eu quero trocar meu emprego? Não. A minha motivação vem desse cara, que é o Richard Feynman. Ele é um físico muito famoso. Se eu não me engano, ele ganhou o Nobel. E ele tinha uma teoria de que a melhor maneira de você aprender é ensinando. Então, sempre que eu estudar um tema, se eu fizer um vídeo explicando esse tema, significa que eu realmente entendi ele. E foi exatamente o que eu fiz com esse vídeo. Né? Esse é o vídeo metalinguístico, tentando descobrir por que que eu, para que eu não, que eu parei de gravar, né? Para que serve eu não gravar? E, enfim, aí eu queria relembrar das minhas motivações iniciais, que é melhorar a comunicação, melhorar até a habilidade de edição, entender um pouco mais sobre isso. E quem sabe a minha mensagem também não chega para outras pessoas e serve para alguma coisa, né? Muita gente quer começar conteúdo e não consegue gravar.
Talvez esse vídeo sirva também, né, para isso. Então, enfim, a conclusão é, sem querer me estender muito, que talvez eu nunca tenha perdido a minha motivação. Ela simplesmente mudou. Minha motivação, ela mudou. Antes, eu queria aprender gravando e melhorando. Agora eu quero melhorar muito antes de gravar. Sabe, eu quero estudar, eu quero fazer o roteiro perfeito, o formato de vídeo perfeito. Você pode perceber que essa apresentação aqui, ela tá longe de ser perfeita, tá? Né, esse vídeo não tem um roteiro muito grande. Eu gastei uns 10 minutos para fazer esse roteiro aqui e veio de uma reflexão de um livro. Então, eu só preciso criar um sistema que eu consiga tirar o conhecimento do que eu estou estudando, fazer, me divertir no processo, porque foi bem divertido pensar nisso e fazer esse vídeo. E é isso. Eu não sei se eu consegui responder muito bem a questão. Espero ter sido claro sobre a filosofia adleriana. Eu recomendo muito que leia aquele livro, eu ainda estou terminando de ler. Talvez eu até crie mais vídeos a respeito. E é isso. Por esse vídeo é isso. Espero sair dessa trava de uma vez por todas e conseguir gravar mais. Então, até o próximo vídeo. Fui.